Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui só para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto do manancial que chama-se O Teu Rei Vem a Ti. Esse texto foi escrito por Vilmara Lima, não fui eu quem escrevi, e ele está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, eu só vou ler o texto e contar aquilo que eu entendi. Isto dito, eu creio que podemos começar orando. Amado Deus, pedimos a Tua bênção, pedimos que Tu nos ensines aquilo que vamos ler na Tua palavra, que possa ser refrigério, possa ser ensinamento, possa ser correção. Obrigada, Senhor, por tudo. Ajuda-nos nessa reflexão que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então o nosso texto bíblico hoje está em Zacarias 9, do 9 ao 17. E diz assim: Alegre-se muito, povo de Sião, moradores de Jerusalém. Cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde. Ele está montado num jumentinho, filho de jumenta. Ele acabará com os carros de guerra de Israel e com a cavalaria de Jerusalém. Os arcos e as flechas serão destruídos. Ele fará com que as nações vivam em paz. O seu reino irá de um mar a outro, e desde o rio Eufrates até os confins da terra. O Senhor Deus diz: Moradores de Jerusalém, eu fiz uma aliança com vocês, que foi selada com sangue. Por isso, vou tirar o seu povo do cativeiro, naquele poço sem água. Prisioneiros, voltem para sua fortaleza. Voltem todos os que ainda têm esperança, pois vou lhes dar 2 vezes mais bênçãos do que os castigos que vocês receberam. Vou usar Judá como arco de guerra e o povo de Israel será as flechas. Os homens de Jerusalém serão a minha espada e com ela eu vou fazer guerra contra a Grécia. O Senhor aparecerá sobre o seu povo e atirará as suas flechas, como se fossem relâmpagos. O Senhor tocará a corneta e avançará no meio da tempestade do sul. O Senhor Todo-Poderoso protegerá o seu povo. Eles derrotarão os soldados inimigos e destruirão as suas armas. Beberão o sangue dos inimigos como se fosse vinho, e ficarão cheios de uma taça de vinho. Naquele dia, o Senhor salvará o seu povo, como um pastor salva as suas ovelhas. Eles brilharão no seu país, como pedras preciosas numa coroa. Como será bom e belo esse país! Haverá trigo e vinho com fartura, e os moços e as moças crescerão fortes e bonitos. Amém? Bom, irmãos, então o nosso texto chama O Teu Reino Vem a Ti, e o versículo escolhido é o versículo 9, que diz: Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte, Jerusalém, eis que o seu rei vem a você. Bem, então o nosso texto foi escrito por Vilmara Lima e diz que o Antigo Testamento traz muitas promessas acerca da vinda de Jesus. Entre elas, essa que a gente leu hoje, né? Tem muito a nos ensinar a respeito do nosso amado Mestre. Então, o livro de Zacarias foi escrito pelo profeta Zacarias, e o nome Zacarias significa Yahvé se lembrou, Yahvé teve memória. Então, ele foi um dos profetas pós-exílio no Antigo Testamento. Ele era de uma família de sacerdotes da tribo de Levi. Ele era um profeta do reino de Judá. E ele foi o 11º profeta dos 12 profetas menores. Então, ele começou a sua carreira lá no 2º ano de Dario I, em 520 a.C. Então, Zacarias começou a profetizar 6 anos antes do pessoal voltar do exílio. Então, os exilados que retornavam à terra natal, em 536 mais ou menos antes de Cristo, estavam entre os mais pobres, os mais miseráveis dos judeus cativos. Então, voltaram cerca de 50.000 pessoas. Eles voltaram para Jerusalém. E rapidamente eles começaram a reconstruir o altar, iniciaram a construção do templo, mas, no entanto, a apatia tomou conta de todo mundo e eles começaram
a ficar desanimados pela oposição que eles estavam enfrentando dos vizinhos deles, que eram samaritanos. Então, os samaritanos, eles estavam tão embirrados que o povo de Deus estava voltando a reconstruir a cidade, que eles conseguiram uma carta, uma autorização do governo imperial para interromper a construção do templo, da cidade. Então, essa construção ela ficou parada por cerca de 12 anos. Eles foram impedidos de continuar a construção de Jerusalém. Então, logicamente, o povo de Deus foi ficando desanimado, foi ficando preocupado e começou a pensar em outras coisas para fazer e já não tinha mais interesse na reconstrução. Então, o que Zacarias fez? Zacarias ele viveu no mesmo tempo que Ageu. Então, ele começou a persuadir o povo a voltar para o Senhor e para voltar para os propósitos e restaurar o templo. Então, Zacarias encorajou o povo a voltar a reconstruir o templo. Ele encorajou o pessoal dizendo que o Messias ia voltar, ele ia reinar e era preciso que eles estivessem preparados, que o templo estivesse restaurado, que a cidade estivesse restaurada. Então, esse era o contexto em que o povo estava quando Zacarias começou a fazer com que eles se sentissem mais animados. Então, Zacarias ele foi escolhido para despertar os judeus, para completar aquela obra que tinha iniciado há 12 anos atrás, para reconstruir o templo. Então, ele tinha muitas visões e ele mostrava que Deus estava ali para ajudar o povo, para que o povo realizasse esse projeto através da comunidade. Então ele reanimava todo mundo, dava esperança, mesmo com todas as dificuldades materiais, pessoais, as dúvidas que eles tinham, dúvidas de fé. Então, assim, tudo que o povo estava enfrentando, Zacarias fazia de tudo para que eles pudessem vencer. Então ele estimula o povo dele a arregaçar as mangas para reconstruir o templo. Isso a gente pode ver lá em Esdras 6,14. Então ele foi um profeta pós-exílio. Então os israelitas, eles tinham voltado para sua terra, que certamente estava destruída. Então, no meio dessa bagunça toda, Zacarias trouxe uma mensagem de conforto e esperança para aquele povo, dizendo: ó, o teu rei vem aí, não desanima não, continua a construir, continua firme, porque o rei está vindo. E porque o rei ia vir, Zacarias dizia para o povo: vocês têm que se alegrar, vocês têm que se animar, vocês têm que ter ânimo para dar continuidade à reconstrução do templo, da cidade. Então, o nosso texto aqui diz que o profeta, ele revelou um caráter pessoal do rei que viria, o caráter da sua missão, que era uma missão salvadora. Então ele seria humilde e seria justo, mas ele ia trazer salvação. Ele ia anunciar a paz entre as nações e ia dominar sobre tudo. Era isso que aquele que viria em nome de Deus traria. Então, para a nossa alegria e glória do Senhor, o que aconteceu? Jesus veio para nós, ele veio ao mundo de uma forma geral. Então, todos os povos, todas as nações viram que Jesus veio. Mas ele veio de uma forma individual, particularmente. Ele veio para mim e para você, para cada um de nós. Então, apesar de ter sido um evento mundial, um evento universal, a nossa questão com Jesus Cristo, ela é particular. Cada um de nós temos que receber Jesus particularmente em nosso coração. Então, Jesus veio ao nosso encontro. Agora, a gente tem que reconhecer isso e se alegrar nessa missão de Jesus Cristo, né? Então, aqui, a irmã Vilmara Lima diz assim, que ela não sabe qual é o momento que a gente está vivendo agora, se de calmaria ou de tempestade. Como a gente vem sempre discutindo, nossos momentos não têm sido bons por causa do coronavírus,
tantas pessoas enlutadas, tristes, desempregadas, com problemas financeiros. Então ela não sabe dizer se você está tranquilo ou se você está desesperançado. Porque aqueles judeus lá, eles estavam bastante desesperançados. Eles não estavam vendo solução. Eles passaram muitos anos no exílio, agora voltaram, a sua terra estava destruída, eles não viam nenhuma probabilidade de se dar bem, os samaritanos estavam prejudicando, então eles estavam muito desanimados. Mas o texto diz aqui que a gente sabe porque Jesus veio. Jesus veio para que, se nós nos manifestarmos favoráveis ao seu sacrifício na cruz, se nós reconhecermos Jesus como nosso Salvador, nós seremos justificados. Então, o texto aqui diz que nós somos justificados, que temos paz com Deus e a paz de Deus. Mas eu gostaria de acrescentar que só aqueles que reconhecem o sacrifício de Jesus Cristo, que reconhecem que Ele morreu na cruz, é que tem a justificação. Então, essa justificação guarda os nossos corações. Então, e além disso, o nosso Rei, quem tem Jesus Cristo como Senhor, sabe que Ele reina soberano sobre todas as coisas. Então, mesmo que estejamos enfrentando dias difíceis, como aqueles judeus estavam enfrentando após o exílio, né, dias desesperançosos, dias onde a gente não consegue, olha para o horizonte e não consegue vislumbrar nada, nós temos que crer que o Senhor é soberano sobre todas as coisas e Ele tem o controle de tudo. Então fique tranquilo, meu irmão, por pior que seja a dificuldade, sua vida está segura nas mãos de Deus. Então a nossa sugestão aqui, além do texto da irmã Vilmar, é essa: alegre-se nesta verdade. Alegre-se na verdade de que o Senhor tem controle de todas as coisas e as nossas vidas, desde que nós a depositamos nas mãos de Jesus, está segura nas mãos dele. Então o nosso manancial termina assim, ó: a vinda do Rei trouxe alegria verdadeira aos nossos corações. Então a gente tem que se apoderar dela. Amém? Eu termino aqui com o meu abraço fraternal, o meu abraço de ursa. E lógico, né? Com a palavra de ordem que é saudades.